Olá, é com muito prazer que a gente inicia o segundo episódio dessa primeira temporada do podcast Além do Básico da Clínica de Estomaterapia Nassis de Porto Alegre. Eu sou Gustavo Gomboski, sou enfermeiro estomaterapeuta e sou sócio da Clínica Nassis. E eu sou Nildete Posebon, enfermeira estomaterapeuta, sócia da Clínica Nassis de Estomaterapia em Porto Alegre. Eu sou Vanessa Baggioto, sou estomaterapeuta na Clínica Nassis, sócia e proprietária também na Clínica Nassis aqui de Porto Alegre. Bom, esses episódios eles só estão acontecendo, né, com o apoio de 4 empresas que a gente quer agradecer desde já esse apoio para que essa missão aí do podcast essa e estomaterapia dessa temporada aconteça, né? Então a gente quer agradecer muito. Vanessa. Uma delas, então, já vem atuando há 17 anos no setor industrial, que é a Cosmoderma. Ela é referência nacional na fabricação de produtos cosméticos, saneantes e produtos para a saúde. Ela segue altos padrões de boas práticas de fabricação, com controle de qualidade em todas as etapas do processo. Ela investe constantemente em pesquisa e desenvolvimento, incluindo nanotecnologia, ativos naturais e formulações sustentáveis, sempre alinhados a tendências do mercado e às normas regulatórias, nacionais e internacionais. Com o objetivo de promover a saúde, ela respeita o meio ambiente e coloca sempre o ser humano em primeiro lugar. Tem sua linha de produtos, cuidados para a pele, higiene pessoal, limpeza de instrumentais cirúrgicos e hoje é um dos nossos apoiadores aqui no podcast Além do Básico. E também temos o apoio da Vidbula, representando a Carilex, né? Que é a Vidbula é uma empresa brasileira com mais de 30 anos de atuação na área de dispositivos médicos, especializada em soluções para o tratamento de feridas complexas. E a Vidbula oferece tecnologias avançadas que contribuem para o bem-estar e a saúde dos pacientes. Entre essas tecnologias está a terapia por pressão negativa, que tem revolucionado o cuidado com feridas crônicas e agudas, contribuindo para acelerar o processo de cicatrização, reduzir as complicações, devolver qualidade de vida aos pacientes e auxiliar profissionais de saúde em todo o país. Com uma trajetória construída sobre a confiança, a ética e a parceria, a Vidbula acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. E temos também o apoio da RVB, que é uma empresa atuante no mercado do Rio Grande do Sul desde 1996. Ela trabalha com a marca Hollister da linha de estomias e a RVB tem uma missão que é atender às necessidades dos usuários dos produtos de maneira proativa, sempre visando máxima qualidade, satisfação e bem-estar das pessoas como resultado dessas ações. A RVB busca cumprir essa missão perante a comunidade e aqueles que utilizam os produtos e serviços da empresa, sempre de forma ética e integral. A gente conta também com a LifeSul. A LifeSul é uma empresa que atua na representação, importação e distribuição de produtos médicos hospitalares também desde 1996, aqui, com sede aqui no Rio Grande do Sul, mas hoje atua no território nacional inteiro. A LifeSul ela é uma empresa que oferece produtos de extrema qualidade e de alta tecnologia, e uma dessas empresas que a LifeSul representa e importa é a Salts. A Salts é uma empresa familiar, inglesa, que desde 1948 inova no design e na produção de materiais de estomia, fundamentalmente de estomias intestinais e urinárias. É uma empresa comprometida com a qualidade de vida das pessoas estomizadas. Eu tive o prazer, inclusive, de conhecer os Mr. Salts, os donos da Salts, e realmente uma empresa familiar. Bom, o objetivo nosso aqui desse podcast, então, é trazer conteúdos relevantes sobre diversos temas dentro da especialidade, em parceria e com médicos que possam trabalhar junto com a gente, que possam trazer diferenciais e que a gente possa também trazer diferenciais na prática médica, né? Então, hoje a gente recebe aqui o nosso convidado, o Dr. César Elias, e eu vou deixar para que tu te apresente. Então, César, tá bom? Obrigado, Gustavo. Para falar um pouquinho de ti. Primeiro é um prazer, né, estar aqui no podcast com vocês, né, além do básico. Já trabalho com a Nildete há bastante tempo, a gente tem pacientes em comuns há muitos anos
E eu sei do trabalho sério que vocês estão realizando e vão realizar, e é muito bom poder fazer parte disso também, trazendo informação e conhecimento aí para o público, que isso, sem dúvida, é uma das missões que a gente tem que ter como profissional de saúde e que a gente pode fazer diferença na sociedade. Então, tu pediu para me apresentar, né? É isso. Tá. Por favor. César Onde é que tu Elias. trabalha? Isso. Eu sou gastroenterologista, tá? Especialista em endoscopia e em doenças inflamatórias intestinais. Eu atuo no Hospital Divina, sou gestor também lá, então há 8 anos eu coordeno o setor de endoscopia e o setor de gastroenterologia do hospital. Então, com esses anos de experiência, assim, a gente trabalha bastante tempo na área da gastro. Que bacana, é ótimo isso. E, bom, então... Só quero falar uma coisa bem rapidinho, que além de a gente trabalhar, eu também sou paciente do Dr. César Elias. Isso é verdade. Tudo começou com isso, né? Inclusive, já meus exames ele faz, tá? Que ótimo. Meus exames preventivos. É verdade. Que ótimo. Essa parceria começou faz tempo. Começou faz tempo. E ali é a nossa estrelinha, né? Ali é a estrelinha aqui da Clínica Nassis, assim, né? O nosso convidado do outro episódio também é, assim, super ligado na Nildete. Que legal, que ótimo, muito né? legal ter essa parceria. Bom, dando início, então, né? Muito obrigado, assim, por estar aqui com a gente. E a gente preza muito por essa parceria. E esse podcast é justamente para que a gente possa trazer, né, informações e esse desafio do podcast, além do básico na estomaterapia, na medicina, trazer informações relevantes, assim, que a gente possa dialogar e mostrar para o público que nos escuta sobre temas urgentes aí que a gente pode estar falando. Eu queria que tu pudesse iniciar falando um pouquinho do trato digestivo. Aonde que o médico gastroenterologista vai atuar especificamente no cuidado e tratamento de que área do trato digestório, que a gente já sabe começa na boca e vai até o ânus, mas para quem está nos escutando poder falar disso, por favor. Perfeito. Então a gente tem uma atuação bem ampla nas doenças que acometem todo o aparelho digestivo, então desde doenças esofágicas, gástricas, passando pelas doenças de intestino delgado e cólon, doenças também relacionadas à parte hepática, né? Fígado, pâncreas, vesícula biliar. Então, assim, a gastroenterologia ela tem esse caráter bem amplo. A gente atua na parte clínica, mas também na parte endoscópica. Para dar diagnóstico, né? Para diagnóstico e terapêutica, né? Então, a endoscopia, ela é um avanço, assim, ela não é a mesma coisa que a gastroenterologia, mas eles se complementam bastante. A gente consegue atuar hoje muito com terapêutica, com procedimentos de ressecções, e inclusive, depois a gente vai conversar das gastrostomias. Isso é um avanço, a gente caminha junto com um avanço nos tratamentos diagnósticos da gastroenterologia clínica, né? Isso é bem amplo, assim, a gente pode ficar conversando uma tarde sobre doenças do aparelho digestivo. Eu já tenho uma dúvida já agora, doutor César. Você faz procedimento de endoscopia digestiva alta e também de colonoscopia. Exato. E se tem, por exemplo, um pólipo, uma lesão intestinal, né, no cólon, você já remove, você já faz o procedimento durante o exame? Isso aí faz parte do procedimento endoscópico, da colonoscopia. Quando a gente identifica essas lesões, a gente já retira no mesmo procedimento. Essa é a grande vantagem quando a gente está falando de prevenção de câncer de intestino, com a colonoscopia, que a gente consegue detectar esses pólipos e retirar no mesmo procedimento. Então, a gente já consegue fazer terapêutica. Hoje se faz terapêutica com retirada de lesões grandes, inclusive câncer precoce, tumores avançados, localmente avançados, mas que ainda não atingiram a parte muscular do intestino, a gente consegue tirar por colonoscopia. Então, já faz parte do... E do ponto de vista da área digestiva alta, então, né? Quais as doenças que mais estão prevalentes hoje, assim, da área digestiva alta, então, né? Que é do estômago para cima, então. Não, então a gente vê, o consultório, né, a gente vê muito paciente com sintoma de dor, de estufamento, né, sintomas relacionados a refluxo, gastrite, úlceras, coisas relacionadas a intolerâncias alimentares, então intolerância à lactose, relacionadas a glúten, né, doença celíaca. Isso são coisas que a gente vê bastante no dia a dia, a questão diagnóstica, muitas pessoas indo atrás de tentar identificar sintomas que têm há muito tempo e que agora perceberam que realmente precisam olhar e se cuidar.
tem a parte hepática, né, que não é bem do aparelho digestivo ali, mas muito paciente com gordura no fígado, no esteatose, alterações de enzimas hepáticas. Isso também faz parte do dia a dia do consultório. Sim, tá. E eles chegam com quais sintomas, assim, pra gente... Como eu falei, assim, dor abdominal é o carro-chefe. É o carro-chefe. Dor abdominal. Às vezes não consegue nem descrever bem, né? É uma dor, é um desconforto, é uma cólica, bastante sintoma relacionado a refluxo, e diarreia crônica, né? Se eu for pensar em sintomas, seriam os sintomas principais, assim, que eu vejo no dia a dia do consultório. E aí, claro, tem o papel do diagnóstico, da gente ir atrás para tentar... da forma mais específica, descobrir o que está causando aquilo. Nem sempre é fácil, Sim. Mas a partir daí a gente poder oferecer o melhor tratamento para o paciente. A gente tem visto que agora com a internet, chat GPT, né, as pessoas já vêm meio com hipóteses diagnósticas múltiplas, e a gente vê que o grande desafio é o diagnóstico adequado. Porque quando a gente bota na internet ali, vem tudo, né? Vem com a hipótese, final, com a indicação cirúrgica, já com o tratamento, e tudo. sempre pode ser câncer, né? Então a pessoa vem sempre apavorada. Então isso é um grande então não é só comigo, porque eu sempre penso... É geral. Sempre penso pior, porque a gente tem a tendência de sempre pensar no pior, né? Nós que somos profissionais da área da saúde. Eu fico mais tranquilo agora sabendo que todo mundo pensa parecido. A gente escuta muito falar de mudança dos hábitos das pessoas, né? A gente lá na clínica também discute muito essa questão e informa e tenta educar os pacientes que chegam para a gente lá também relacionado com a questão da mudança do hábito de vida das pessoas, né? A gente até comentava com as gurias, eu estou dentro de um programa de pós-graduação e uma das disciplinas é hábitos de vida, né? Que a gente tem que estudar, e é impressionante a gente pensar que tem que estudar hábitos de vida hoje para tentar mudar isso. Percebe isso? O que percebe isso que está trazendo mais esses diagnósticos atualmente que a gente percebe? Vê aí nos dados epidemiológicos, né? A gente vê que as coisas estão mudando, está aumentando muito doença inflamatória intestinal, polipose adenomatosa familiar, câncer de cólon, de intestino, enfim. Sem dúvida essa questão dos hábitos ela tem que ser abordada, e isso é urgente pela sociedade como um todo. Porque a gente vê, né, a gente chama de ocidentalização da dieta, né, que é uma dieta em que ingere mais ultraprocessado, em que tu tem alimentos muito mais industrializados, tem uma redução de ingestão de fibra, aumento muito grande de ingestão das carnes processadas. Isso tem vários estudos que mostram que isso está relacionado ao surgimento de várias doenças. É muito difícil estudar hábitos de vida. Então, quando a gente vai ver, como é que estuda isso? É muito, muito complexo quando a gente vai olhar na literatura para ver qual é o impacto. Então, a gente tem dados específicos, é muito difícil, porque é difícil estudar. Mas a gente sabe que isso está no nosso dia a dia e que influencia muito. A gente vai ver os fatores de risco de câncer de intestino, tá lá. Dieta com pouca fibra, muito ultraprocessado, sedentarismo, obesidade. Então, assim, se a gente modificar isso, é claro que a gente vai melhorar e vai reduzir a incidência dessas doenças do aparelho digestivo. E eu vejo isso na prática no dia a dia. Só que hábitos de vida são difíceis de mudar. Né? Então a gente aprende, e tem aprendido, infelizmente, uns com os outros, né? Que a gente tem que trabalhar muito, que a gente não pode ter tempo nem para fazer atividade física, que a gente tem que comer rápido, que a gente não vai ter tempo para almoçar, não dá tempo de fazer a comida, e isso vai entrando no nosso dia a dia, na nossa rotina, e acaba a nossa saúde ficando em segundo plano. A gente vai correr atrás disso quando precisa, que na verdade deveria ser o contrário. Deveria começar por isso, porque a saúde, ela começa com uma boa alimentação, com atividade física, não tem outra... a gente dizer assim, né, hoje foi um dia, assim, sabe, bem específico. Eu disse, Nildete, a gente tem horário, mas eu não vou abrir mão de almoçar. Eu preciso almoçar para depois seguir. Aquilo me bateu, assim, estranho, sabe? Eu tive que dizer pra Nildete que eu vou ter que almoçar, sabe? Como assim almoçar? Como assim almoçar? Gera uma culpa. Como assim almoçar? Exato. Parece que gera uma culpa de tu interromper o teu trabalho pra te sair pra fazer o teu intervalo. E aí a gente foi almoçar com a Vanessa, E aí nosso prato tava lindo, né, Vanessa? Super, ok, salada, Depois a gente voltou e falou, foi a melhor coisa que a gente fez hoje. Mas a gente deu uma pisadinha na jaca, sabe? Sim, eu acho que depois a gente comeu aquele prato perfeito, suquinho, tudo direitinho, tudo bonitinho. Daí a gente foi lá e comeu um doce ultraprocessado, né?
Pô, Pequeno equilíbrio ali, não foi tanta quantidade. Assim. Não, foi uma quantidade, ok, mas um pedacinho de um doce de um ultraprocessado. Mas agora voltando ali também na tua fala, né, que tu estava falando da questão da atividade física, do cuidado com, né, com o nosso corpo, de alimentar isso, tem um outro lado da questão também, que tem essas pessoas agora que são as pessoas que frequentam a academia e que usam suplementação, whey protein. Que impacto isso tem na vida das pessoas, assim, nas quantidades erradas? A gente precisa ter equilíbrio, né? Na vida a gente precisa ter equilíbrio e na saúde também, sabe? Obviamente, a busca de uma alimentação saudável, ela tem que ser estimulada. Só que, às vezes, o conceito de saudável, ele muda um pouquinho, né? É distorcido, né? Isso, né? O clássico, né, é o glúten como vilão, assim, né? Que a pessoa fala, não posso ingerir glúten porque o glúten faz mal à saúde. Isso não é, né? De longe, é uma evidência bem estabelecida na literatura. A gente sabe que para quem tem doença celíaca não pode ingerir glúten, mas não tem nada que uma pessoa saudável tenha que retirar o glúten da dieta. Isso acaba virando como... tantas vezes repetido, que isso virou uma verdade. Né? Então, assim, tem que ter equilíbrio, a gente precisa falar sobre isso, a gente tem que, né, descascar mais e abrir menos pacote, isso não tem dúvida, e isso impacta na saúde digestiva como um todo. Tem toda a questão da microbiota, das bactérias do intestino, que elas precisam, né, estar saudáveis para o intestino funcionar, e a nossa dieta influencia muito na nossa microbiota, que é um mundo que a gente sabe muito pouco ainda, e está se estudando, mas se sabe muito pouco, mas certamente influencia na saúde, e aí, posteriormente, na incidência e nos tratamentos das doenças do aparelho digestivo. A gente vê assim, pegando o gancho da Vanessa, né? A gente vê influencers assim, né? Tem que tomar esse suplemento, aquele suplemento, daí eu uso aquele suplemento, daí eu vou antes da academia, eu uso esse suplemento, eu volto da academia, eu uso aquele suplemento, meu café da manhã tem esse suplemento, tudo com suplemento. Que não deixa de ser coisas processadas. Super processadas, exatamente. Isso aqui é 100% natural, esse produto aqui é 100% natural. Mas, então, que impacto isso vai ter na consequência disso, na consequência mais grave lá, para a gente chegar chegando numa pergunta que eu quero te fazer, que é bem nevrálgica, assim, sabe? Que consequência tem essa questão toda da dieta, da ansiedade, do dia a dia corrido, de a gente não ter tempo de comer uma coisa certa, né? Diferente de nós hoje, que a gente foi lá comer um prato de comida decente, digamos assim, mas que impacto tem isso na doença? Os dados têm aumentado muito, epidemiologicamente falando, assim, né? Aumentou o número de pessoas com essas doenças em função de uma alimentação inadequada, porque isso vai atingir direto, acho que a atuação do gastroenterologista na avaliação, diagnóstico e tratamento desses pacientes. É isso? A gente sabe claramente que as doenças inflamatórias intestinais estão aumentando e que a gente tem um aumento de câncer de cólon. E esse aumento aconteceu em idades mais precoces. Isso, a sociedade americana mudou ali a indicação de colonoscopia preventiva por conta disso, né? Você viu que esse aumento também acontecia às pessoas acima de 45 anos. Isso é fato, isso a gente tem dados claros. Dizer que isso é por conta só da comida, não tem como dizer, tá? Mas a gente sabe que tem influência, né? Porque vários estudos mostram que essa alimentação não saudável e hábitos de vida inadequados, eles estão associados. Então, isso é uma questão estatística. O que o impacto nessa modificação atual vai ter nas doenças do futuro? Essa resposta não tem, ninguém tem. Não tem. O que a gente sabe é que a gente tem que tentar ter esse equilíbrio e buscar viver hoje para ter uma saúde no futuro melhor, assim. Então, fazer escolhas, e às vezes escolhas difíceis. Eu digo aos meus pacientes, cara, nem todo mundo é obrigado a gostar de fazer exercício, assim como tu não é obrigado a gostar de tomar um remédio, mas às vezes tem que, né, ter não uma... Não é só o que eu gosto de fazer, né? Não. O que eu preciso fazer. Exatamente. Então, às vezes, o tratamento, tu toma um remédio mesmo não querendo. Às vezes, tem que fazer exercício mesmo não querendo. Tem que comer de forma saudável mesmo, gostando da outra alimentação, porque isso vai ter um impacto no teu dia a dia, na tua qualidade com a tua família, no teu até desempenho no trabalho, né? Então, tem que pensar como um todo. E isso é difícil de modificar, mas a gente tem que assistir. Sabe que esses dias eu estava estava no estúdio funcional, onde eu faço exercício. E aí uma colega junto, fazendo exercício comigo lá e tal, médica. E aí eu estava comentando sobre a minha consulta com o meu cardiologista. Recentemente, fui fazer meus exames e tal. E eu tive algumas alterações. Pressão alterada, meu LDL ruim, meu colesterol ruim, né? E aí eles
vamos começar com uma medicação? Eu disse, não, eu não vou começar com medicação. Eu juro que eu vou mudar meu hábito de vida e criar vergonha na cara, porque, né, imagina, eu sou um cara que falo isso pros pacientes que eu atendo. Como é que eu não vou fazer? E é muito interessante isso. E aí eu disse, não, eu não quero medicação. E essa colega estava dizendo, já te dou a palavra, ela disse, nunca vi um paciente não querer medicação. Os pacientes que eu consulto, todos querem medicação, né? Então, é sobre isso, assim, a gente tem que criar essa consciência realmente de que mudar e começar a fazer também, né? E que tu pensou por esse lado, né? Exatamente. Que, assim como é difícil tu usar uma medicação diariamente, Exatamente. é muito difícil tu ir pro exercício, mas é melhor tu procurar a cura, o teu tratamento dessa forma, né? Claro que eu imagino, né, doutor César, que em alguns momentos tem que ser medicação mesmo, que não vai ter... Sem dúvida nenhuma. Não vai ter como fazer, né? Eu sei disso também. Em algum momento não dá para insistir, né? Não. E, assim, a gente falou, né, da doença inflamatória intestinal. E como é que a gente sabe que o tratamento que a pessoa está fazendo está sendo bom para ela, está tendo um bom efeito, está funcionando aquele tipo de medicação? Porque eu imagino que atualmente existam muitas medicações diferentes também, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso, doutor César. As medicações e acompanhamento. Não, se tu me permite, eu vou dar um passo atrás. Quando a gente fala doença inflamatória intestinal, parece que é uma doença comum e muitas pessoas não sabem. Então, doença inflamatória intestinal, a gente está falando de doença de Crohn e retocolite. Tá. Que são doenças que basicamente têm uma inflamação crônica intestinal e que tem um fundo autoimune, então são doenças crônicas que a gente não consegue curar, mas a gente consegue tratar adequadamente e estão aumentando realmente no nosso meio. A gente tem visto isso, eu trabalho bastante tempo com esses pacientes. Então, tem surgido muitas novas medicações, e o que você falou é uma grande verdade. Se a gente for pegar nos últimos 5 anos, a gente tem liberação de novas medicações. Antigamente, esses tratamentos eram mais pontuais, hoje a gente tem várias alternativas, e as formas de acompanhar também melhoraram. Então, como é uma doença com inflamação no intestino, colonoscopia sempre foi um exame que serve para diagnóstico, vai servir para acompanhamento, para a gente poder ver objetivamente se tem inflamação no intestino ou não. A gente também pode acompanhar de forma indireta. Então, hoje a gente tem exames fecais, né, que chama calprotectina fecal, então é um exame que mede a inflamação nas fezes, e aí a partir daí eu consigo inferir se tem inflamação no intestino. Nos ajuda bastante, quem trabalha com isso e quem é paciente está acostumado a ver. A gente tem também exames de sangue que medem inflamação, PCR, BSG, que são mais inespecíficos, mas que a gente usa também. Então, o paciente tinha uma alteração no início, começou o tratamento, os exames melhoraram e isso é sinal de que o tratamento está funcionando. A gente tem exames de imagem, tomografia, ressonância. Quando a doença é de Delgado, a gente pode lançar mão desses exames também para ver se a inflamação diminuiu. Mais recentemente, agora, temos utilizado o ultrassom intestinal, tá? Um exame novo, assim, na clínica onde eu trabalho, na Dimuno, tem colegas que fazem, a Isadora e o Henrique, e que conseguem ver a inflamação no intestino. Isso ainda está sendo incorporado no nosso dia a dia, até por questões de cobertura de planos e tal, o acesso é um pouco mais difícil, mas atualmente é o que a gente tem. Então, é fundamental quando a gente trata, sempre acompanhar para ver se o tratamento está funcionando. E essa forma, com consultas regulares, exames de sangue, exames fecais, eventualmente colonoscopia, nos permitem saber se está respondendo ou não, né? Para poder ajustar. Porque antigamente é interessante, quando a gente falava de Crohn e retocolite, se for falar 15, 20 anos atrás, se falava assim, vamos controlar os sintomas. O objetivo é controlar os sintomas. Sim. Hoje não. Hoje a gente fala, o objetivo é cicatrizar o intestino. Perfeito. Tá, e aí isso muda o desfecho, isso diminui a chance de operar, vai diminuir a chance da ostomia, né? Vai diminuir o trabalho de vocês, né? Dos estomas. Porque a gente sabe que cicatrizar o intestino vai melhorar a médio e longo prazo a vida, a chance de recorrência. Então, o nosso objetivo do tratamento mudou, também porque a gente tem novas drogas que nos permitem chegar nesse objetivo mais ousado. Mas o acompanhamento é fundamental. Pegando o gancho das ostomias, então, né, onde eu queria chegar, de certa forma, a questão das ostomias em relação ao trato digestivo alto, de novo, vou voltar lá, né, a gente tem algumas ostomias que acontecem aí. E a gente também atua no cuidado desses pacientes com essas ostomias. As gastrostomias, as esôfagostomias, esofagectomias, né? São nomes estranhos, assim, que a gente, né, talvez não fale muito, que as pessoas
de modo geral, o senso comum, como a gente diz, fora da área médica e de enfermagem, não enxergue tanto, mas a gente estuda isso, né? Então, eu queria que tu pudesse trazer um pouco isso, falar um pouco de um amigo, só para tu te contextualizar, um amigo português, não é aquele que a gente estava falando outro dia, mas um outro amigo português que coordena em Coimbra, coordenava, agora é a esposa dele que coordena, são um casal de estomaterapeutas, um ambulatório no Hospital do Câncer de Coimbra, em Portugal, um ambulatório de esofagectomizados e esofagostomizados. E de gastrostomizados também. Então, a gente não tem muito uma incidência alta de pacientes aqui que tenham necessidade de fazer esofagostomias, mas a gente tem talvez uma certa incidência mais alta de gastrostomias. Queria que tu pudesse falar um pouco para a gente, que entra aí o nosso cuidado com as estomias, das indicações, complicações e fundamentalmente essas questões de incidência do porquê que acontece a necessidade de fazer uma gastrostomia e de uma esofagostomia. Tá, vamos começar pela esofagostomia, que é aquele estomaquinho no pescoço, né? Que é uma derivação... Que é diferente da tráqueo, uma derivação do esôfago, né? Então, isso normalmente está relacionado a cirurgias de grande porte do aparelho digestivo, né? Em que tu retira ali o esôfago, e aí tu tem que ter uma derivação, às vezes temporária, e segue com alimentação direto no estômago. A maioria das vezes são doenças esofágicas que resultam nisso, né? Tumores ou outras complicações esofágicas. Isso é uma coisa do cirurgião torácico, né? Então, isso acaba nem chegando muito para mim. Assim, o gastro acaba não lidando muito com esses casos, porque... isso normalmente é complicação ou uma opção, né? Na verdade, cirúrgica, e aí ele fica entre o cirurgião e o estomaterapeuta e não chega pro gastro. Uhum. A minha área de atuação principal é a gastrostomia. Isso eu tenho mais propriedade até para falar, porque a gente vem acompanhando um aumento na utilização da gastrostomia. O que é a gastrostomia? É uma via alternativa de alimentação, então que a gente coloca uma sonda no estômago para permitir um paciente que tem dificuldade de alimentar conseguir se alimentar diretamente no estômago. Isso certamente está relacionado ao aumento da expectativa de vida, né? Envelhecimento da população, porque a gente sabe que muitos pacientes, né, com demências avançadas, sequelas de AVCs, pacientes acamados, evoluem para uma dificuldade de alimentação. E alguns deles precisam utilizar sonda, e a indicação da gastrostomia está muitas vezes nesses casos, em que o paciente não consegue se alimentar, tem uma indicação de longa permanência com sonda nasoenteral, que tem suas complicações, que é aquela que vai no nariz, que a gente vê no hospital, né, coloca no nariz, só que essa sonda, ela, para longo prazo, não é uma boa alternativa. Então, nesses casos, a gente utiliza a gastrostomia como uma via alternativa de alimentação. E aí a gente consegue, né, com dietas específicas, alimentar esse paciente da medicação e realmente elas são imprescindíveis em muitos momentos, mas a gente vê esse aumento e eu entendo que isso, sobretudo, tem a ver com a nossa capacidade de aumentar a expectativa de vida da população, né? As pessoas vivem mais, não necessariamente vivem mais saudáveis, né? Mas muitas vivem mais saudáveis e outras nem tanto, e a gente também tem essa possibilidade de oferecer essa alternativa de tratamento, e aí, claro, o tratamento ele ajuda, mas tem suas complicações, e a gente tem que ter todo esse acompanhamento médico. Sim. Existe uma gastrostomia temporária? Sim, na verdade, toda gastrostomia ela pode ser reversível, desde que a causa consiga ser revertida. Por exemplo, tem alguns pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, uma isquemia, que ficaram com uma dificuldade para engolir, que muitas vezes se reverte com tratamento com fono. Então, a pessoa estava usando sonda, a sonda atrapalha nesse tratamento da fono, a gente coloca a gastrostomia, ele faz o tratamento com a fonoaudióloga, melhora a deglutição e retira a sonda. Não é a regra, não, mas isso acontece com alguma frequência, porque uma vez retirada, o estômago fecha, e a pessoa segue se alimentando via oral. Não precisa cirurgia, nada para fechar. Não, é um procedimento endoscópico para colocar, e aí endoscopia também para retirar. Tu falaste bastante na endoscopia, da tua experiência com endoscopia digestiva, né? E é possível, então, né? Fazer... Só esclarece isso pra gente aqui, que é possível fazer a passagem da gastrostomia através
de um método endoscópico. Sim, não atualmente, cirúrgico, aberto. Praticamente 100% é endoscópico. Né? Cirúrgico é só se a gente não consegue fazer por endoscopia, porque ele é um método menos invasivo. O paciente a gente consegue fazer ambulatorialmente, ele vai, faz o procedimento, volta para casa. Ele é feito sob sedação, então não precisa anestesia geral. A técnica, assim, simplificando, ela é difícil de explicar sem desenhar, sem mostrar mas a gente gosta de ter um modelo, né? Gosta de ter um modelo, se tivesse aqui, né, pra gente ver. Mas basicamente a gente localiza o estômago por endoscopia e com uma luz a gente consegue transiluminar a parede e achar onde está o estômago para poder fazer um furinho e através desse furinho a gente coloca essa sonda de gastrostomia e que a gente não dá nem ponto na pele, né? O cortezinho ele é do tamanho da sonda e permite que no mesmo dia o paciente consiga ser alimentado através dessa sonda e depois às vezes a gente tem que trocar, né? E fazer esse acompanhamento. Isso tem impactos na vida das pessoas, certamente, né? Deve ter experiência com isso, assim. Mas antes de falar dessa questão do impacto, a gente vinha discutindo aqui entre nós sobre a questão do cuidado com esses estômagos, com a gastrostomia, com as esofagostomias, né? A gente tem, na estomaterapia, a gente tem pouca bibliografia, ou poucos estomaterapeutas se dedicando. A estomaterapia no Brasil, na América Latina, ela tem uma característica de ser uma especialidade que se importa, se ocupa muito em estudar sobre os temas que ela cuida e trata e colabora no tratamento. Mas sobre as gastrostomias, né, a gente encontra poucas atualizações. Inclusive, a gente sempre fala do mesmo livrinho, que é da Louise Lalande, que é uma canadense, uma enfermeira pediátrica estomaterapeuta, em que escreveu um livro que foi traduzido pela Associação Brasileira de Estomaterapia aqui no Brasil e que é o livro que a gente usa de bíblia para cuidar das gastrostomias, né? Isso ainda está muito num campo vazio, assim, sabe? Do cuidado, do que a gente faz. A gente sabe o que fazer, sabe o que a gente tem que prevenir, né? No cuidado com as estomias. Mas eu quero poder abrir uma roda de conversa aqui entre nós sobre isso, sobre os cuidados. Qual a tua visão em relação aos cuidados com gastrostomia? Até a gente falou outro dia, assim, a gente tem que escrever um manual sobre cuidados com gastrostomia. Então, já te convido, já vou te convidar. Precisamos deixar no ar aqui, convidado, o Dr. César Elias, para escrever um manual de cuidados com gastrostomias. Precisa muito, porque isso também é uma lacuna no conhecimento médico, né? A gente sabe menos que vocês ainda, né? O cuidado do dia a dia, que produto pode utilizar, como é que pode cuidar daquela pele, como é que protege aquela pele quando está tendo uma secreção, o que é normal, o que é considerado normal, o que não é normal. As famílias têm muita dificuldade. É normal ter uma secreção, eu vivo recebendo foto, né? Tá isso aqui, entendeu? E na verdade não é uma... E não é primeiro que não tem muita literatura e não é uma área de conhecimento médico. A gente precisa de profissional de enfermagem que tenha esse conhecimento para poder auxiliar o paciente, né? E isso é do dia a dia, assim. Então, fico muito feliz de saber que tem gente interessada, porque os pacientes vão se beneficiar bastante. A gente vê, e aí vocês vão poder me ajudar, né? O que a gente vê de complicações ali nas gastrostomias, mas basicamente lesões, né, de pele, né, de contato, irritação, vazamento, infecções, né, deslocamento da gastro, e aí o que fazer, né? Como é que protege aquela pele? Pensando assim, né, no impacto que isso causa, assim, tanto para o paciente quanto... Às vezes o paciente não se dá conta que tu falaste que a idade é mais avançada, que o paciente já está passando por complicações clínicas do Alzheimer e de outras doenças que ele ainda não se dá muita conta disso. Mas se a gente parar para pensar no impacto, isso assim, ó, o paciente, se pra gente, a gente já tem essa dificuldade de buscar, né, onde tem referência, como a gente faz. A gente sabe porque a gente é especialista da área, mas não é todo profissional que sabe, né? Imagina o familiar que foi lá no hospital, saiu com o paciente com aquela sonda na barriga, chegou em casa e agora? O que eu faço? Só que não é simplesmente, eu coloco ali a dieta, vai instalar, vai correr, vou depois correr uma aguinha, vou limpar, vou fechar. Não! Começam a acontecer as complicações. A pele começa a lesionar ao redor do estômago, ali da gastro. A gastro começa a vazar e aí tá saindo a alimentação. E agora, para onde tá indo? Eles não sabem nem para onde vai aquilo que tá saindo ali de dentro, né? Agora, a gente fica pensando assim, no impacto dessa família, né? Existe algum procedimento assim que vocês lá da área médica, quando dão alta para o paciente
colocamos a gastrostomia, procurem tal serviço para ter uma orientação, um acompanhamento dessa gastro, alguma área especializada. Vocês têm esse hábito, assim, ou ainda também falta, assim, infelizmente, a gente não tem nem, se a gente for pensar nos convênios, a gente tem muito pouco acesso, né, a profissional especializado para dar esse tipo de orientação de estomia. A gente, obviamente, orienta, a gente tem dentro do hospital tem estomaterapeuta que orienta, mas o paciente vem de ambulatório, a gente dá a nossa orientação e fica sempre disponível, né, para essas dúvidas. Às vezes até no SUS a coisa anda mais, né? Sim. Sabe que tem o IAPI lá, que é um posto que centraliza isso. Às vezes a gente manda o paciente do consultório, vai lá que vai ser atendido e vai ter alguma Tem estomaterapeuta lá, alguma Exato, coisa, sabe? Exato. Mas falta, isso é uma lacuna que eu espero que vocês possam preencher pra gente. Né? Porque isso tendo um guia, e as pessoas, elas têm de fato interesse, porque é o melhor cuidado. E muitas vezes o que acontece? Alguns pacientes ficam em clínica, a clínica tem um enfermeiro, mas o enfermeiro também não está treinado nisso. Exatamente. Ou então ela está em casa e o familiar quer dar o melhor cuidado, ele está em cima, ele, né, tem um envolvimento emocional gigante ali em relação a isso. Sim. E ele vai procurar, não acha informação, então a gente precisa ajudá-los nisso, mas é uma lacuna, assim. A família tem uma rotina. Eu já quero aproveitar o espaço, né, para falar de algumas coisas, assim, que acontecem, que são bem comuns no cuidado dos pacientes que usam esse estoma para alimentação, né, que às vezes pequenas coisas que vão variando depois da alta do paciente interferem nessa lesão que o paciente vai ter na pele, e o familiar ali, o cuidador que recebeu essa orientação lá na alta, às vezes não se dá conta, porque são pequenas coisas mesmo, né? Então, o que a gente percebe? A primeira delas é a alteração de peso do paciente, porque o paciente, na maioria das vezes, né, eu acho que tu vai depois poder confirmar para mim, coloca o estoma de alimentação quando tá com sobrepeso, né, tá mais emagrecido, né, tá precisando ter um aporte calórico maior, porque não tá tendo uma boa deglutição, e depois ele começa a ganhar peso. E aí, o retentor da sonda, que é como se fosse um disquinho, às vezes é um pouquinho mais alongado, que fixa a sonda na pele, precisa ser remanejado. Ele precisa acompanhar a alteração de peso do paciente. E, às vezes, a pessoa não se dá conta disso, não percebe, né, que a espessura do abdômen mudou. E, da mesma forma, se o paciente tiver um emagrecimento, esse retentor também precisa ser ajustado. Então, esse cuidado é feito por familiar, né? Então, às vezes, o familiar tem medo de tocar, de mexer, né? Eu não vou mexer, isso vai sair do lugar, isso vai deslocar. Então, é importante que tenha profissionais que saibam dar essa orientação. E uma outra coisa que é bem importante também, que é a velocidade de infusão da dieta. Porque, né, a gente vai colocar, mesmo que a dieta seja fracionada, a gente vai infundir uma quantidade de alimento, vai infundir uma quantidade de água, e daqui a pouco a gente vai estar com uma dilatação muito grande desse estômago. Então, tem que ter um tempo adequado, né? Ele não pode ser um alimento que vai ser colocado em bolos, que a gente chama, uma velocidade muito grande, porque vai aumentar a pressão intragástrica, pode ter um extravasamento de dieta pelo pertuito. Uma e aspiração, são detalhes, né? São detalhes, mas que interferem também na integridade da pele. Sim. Eu espero que esse podcast ele seja assistido por muita gente, né? Pessoas que sejam da nossa área, médicos, enfermeiros, mas também outras pessoas que sejam leigas nas nossas áreas de especialidades. E eu quero deixar claro que se tiver dúvida em relação a essas palavras, esses termos, o que é infusão, de como faz isso, eu tenho uma pessoa em casa que tem uma sonda no estômago, como é que faz?
A gente está lá à disposição na Clínica Nasce para poder explicar isso, só marcar uma consulta com a gente. Se tiver alguma complicação, o Dr. César Elias aí pode, né, atender. Isso não é incomum acontecer, né, no paciente, numa pessoa com gastrostomia. Não, e a gente tem que ter esse acompanhamento porque a sonda ela se deteriora, né? O Isso. suco gástrico é extremamente potente, né? Nada resiste muito tempo ao contato com o suco gástrico. Então, essas sondas, elas duram aí 6 meses, 1 ano, a gente precisa fazer essa troca e tem que ter essa manutenção. Uma coisa que acontece com alguma frequência é retirada acidental. Muito, a gente... O que acontece? A sonda, ela não é presa, né? Ela tem um anteparo, ela tem um silicone que fica por dentro, algumas tem um balonete, um balãozinho cheio de líquido, né? Que dificulta a retirada, mas se puxar com força, ela sai. Tá, aí o que fazer, né? Arrancou a sonda, vai na emergência. Até a estrutura de saúde não está bem organizada no SUS. O que acontece com o paciente que retira a sonda? Ele vai para a emergência, coloca uma sonda temporária, aquele orifício fecha rápido. 12, 24 horas reduz muito, às vezes fecha completamente. Então, assim, são cuidados que a gente acaba vendo no dia a dia, porque às vezes o paciente se agita, aí a gente tem tipos de sonda diferentes que a gente tem acesso, que a gente pode utilizar para diferentes tipos de pacientes. Então, tem um paciente que é mais agitado, daqui a pouco ele se beneficia do bottom, que é uma gastrostomia que o extensor não fica preso ali, então a gente consegue tirar o extensor, é mais difícil de arrancar. Então, isso a gente precisa de um acompanhamento médico e de enfermagem para dar o melhor tratamento, porque as pessoas ficam realmente perdidas, né? A gente falou aqui que não tem bibliografia, muita bibliografia sobre o assunto, né? Mas tem bibliografias que colaboram para esses cuidados. Daqui a pouco tem uma complicação peristoma, uma celulite de pele peristomal, vai tratar, isso é sabido de como ser tratado, né? O cuidado com a gastrostomia, nós também sabemos, né? Perfeito. O Dr. Sara falou, a Nildete também trouxe informações muito claras, assim, a gente tem algumas discussões, a gente discute lá na clínica, né? Esses tempos a Nildete estava com uma situação X lá de um paciente com gastrostomia, qual o melhor dispositivo, a Nildete queria tentou encontrar e tal, e foi atrás, buscou um melhor dispositivo que seria para essa paciente, dependendo das características dela, a gente conversa aqui, conversa ali. Então, a gente acaba desenvolvendo algumas expertises, algumas linhas de cuidado lá dentro da clínica, muito por conta das nossas discussões e com base, claro, no que a gente tem de bibliografia atualmente, né? Alguns artigos mais atuais e tal, e no livrinho da Luíse Lalande, né? Que adora o Brasil, inclusive. Ela já esteve algumas vezes aí no Brasil e adora o Brasil. Eu tenho feito essa pergunta, assim, pra gente aqui no podcast, né? Eu acho que a gente já está falando um pouco sobre isso, o impacto que tem na vida do paciente, uma doença inflamatória intestinal, um gastrostoma, que é algo que está muito dentro da interface entre a tua atuação médico-gastroenterologista, do que tu faz, aplica, instala, faz uma gastrostomia e a gente cuida, mas o impacto disso a gente está falando bastante sobre isso aqui. A Vanessa trouxe, né, a questão do impacto para a pessoa pro cuidador, e para o cuidador. Né? Tu trouxesse agora, de repente o paciente arranca a sonda da gastrostomia, nossa, machuca, pode lesionar, trazer sangramento, perder o pertuito, quanta coisa pode acontecer. E eu queria que o Dr. César falasse pra gente, tem sondas diferentes de gastrostomia ou é sempre o mesmo modelo? A sonda mesmo que é colocada a primeira vez, ela é sempre a mesma? É um modelo único? Não, vou te responder claramente. Eu acho que o Gustavo ia chegar a uma pergunta quase filosófica ali. Ele fez uma introdução, mas vamos lá. Primeiro, da parte técnica que tu perguntou, assim, dos dispositivos. Normalmente, a primeira passagem, a gente utiliza uma gastrostomia de pulsão, a gente até chama ela de gastro de primeira passagem, que é a que permite abrir o pertuito. A gente tem basicamente 2 tipos. Um que a gente faz... que a gente consegue introduzir a sonda
pela pele e outra a gente Tá. introduz a sonda pela boca, que ela sai ali na pele. Para fazer o orifício são essas duas São essas técnicas. A que passa pela boca é a mais comum. Ela é tecnicamente mais fácil de fazer, mais acessível, mais disponível e que a gente tem também mais experiência. Mas existe a outra técnica de gastropexia, o nome técnico dela. Tá? Nome complexo. Tá. E depois, para as gastrostomias de troca, a gente tem as gastrostomias com um balonete, né? Então, que a gente tira essa, que a gente fez o buraquinho, a gente coloca uma outra sonda que tem um balãozinho dentro. Que ela é mais fácil de trocar, que muitas delas podem ser até trocadas sem endoscopia. Tu consegue trocar a beira do leito, se tiver alguém treinado, porque ele é um balãozinho que tu esvazia, tira e coloca uma nova sonda com esse balonete. Das com balonete tem bottom, que eu expliquei, né? Que é aquela que não tem o extensor, e tem uma outra que é a sonda de troca com o extensor fixo. Basicamente é isso que a gente tem no mercado hoje. Troca a marca, tem um monte de fornecedor diferente, mas não sai muito disso. E aí a gente escolhe a melhor sonda de acordo com a melhor característica do paciente e de acordo com acesso e disponibilidade. Tem alguns locais que a gente só tem um tipo e é esse que vai ser utilizado. E essa primeira que é colocada via endoscópica, tanto pela pele quanto via oral, né? Ela pode ficar definitiva? Ela tem um tempo para ser trocada? Todas elas têm desgaste, né? Então, nenhuma delas fica definitivo, tá? Algumas duram mais. Normalmente, as com balonete tendem a durar um pouquinho menos. A gente dá um intervalo entre 6 meses e 1 ano padrão, mas já vi pacientes que trocaram com 1 ano e meio. Isso varia um pouco, porque o látex ali, o material, ele vai deteriorando, vai ressecando, começa a quebrar e a sonda começa a vazar, então tem que trocar, assim. Nenhuma delas fica assim, mais do que um ano, 1 ano e meio, é muito difícil. Na nossa prática, o que a gente vê mais é que começa a romper o dispositivo onde fecha. Isso. Né? As tampinhas, né? Conectores. Os conectores começam a romper, deteriorar. E já aconteceu também de a sonda estar muito íntegra, mas muito com sujidade, né? Ela começa a ficar com a coloração muito escura, né? Ou entope. Aí, ela impregna com a dieta, né? Ela vai ficando marrom, vai ficando uma cor feia. Então fica com um aspecto ruim, a gente tem a impressão que o paciente está com aquele catéter sujo ali, né? E aí opta pela troca, né? Mas bem interessante. O senhor nota a diferença o que é melhor para o paciente, se é a fixação com balão ou a fixação sem balão, que é aquele que é um retentor que estica, não sei o nome para te dizer agora. Sim. Técnico. Parece o anteparo. Isso, o anteparo interno. Vou dizer que as sondas atuais de troca não tem mais essas com guarda-chuvinha, praticamente todas são com balão, as que são de troca. A de primeira passagem, né, que é essa da técnica de pulsão, ela tem um anteparo que é um silicone. Isso varia muito, tá? Se tu tem oportunidade de trocar a beira do leito, tu tá numa clínica que tem enfermeiro, que é treinado, com balonete é muito melhor, porque aí se tu precisa trocar, tu não precisa levar pro hospital para fazer a troca. Se isso não é uma alternativa, igualmente a com balonete ela é mais fácil de trocar mesmo endoscopicamente. É um procedimento mais rápido, mais curto, e a gente tende a utilizar na segunda, na terceira vez com balonete. O risco do balonete é que às vezes acontece de injetar em dieta ou então medicação no balonete e fura o balonete. Porque ele tem um conector ali. Então tem que ser bem orientado da família. O balonete tem um limite. Não. E o limite é curto, não é grande, não. Muitíssimo. Não, então já vi algumas vezes o paciente chegar com a sonda na mão, o que aconteceu? Alguém injetou a medicação no balonete, aí ele estoura. E perde a sonda. Mas são cuidados que, se prestar bem atenção, isso não vai acontecer. Né? Perfeito. Nesse sentido, eu queria te perguntar, que era a minha pergunta, talvez filosófica. Não, tava indo longe. Eu vi que tava indo longe. Tentando fazer uma contextualização aqui, né? Porque, nossa, se a gente for falar sobre isso, né? De novo, a gente vai falar muito tempo sobre esse tema, que é um tema caro pra gente, no sentido de que a gente tem muita coisa para falar sobre esse assunto, né? Um deles é a troca do dispositivo. A gente sabe, o Conselho Federal de Enfermagem garante a troca do dispositivo de gastrostomia pelo enfermeiro que seja capacitado para isso, ou pelo enfermeiro sistomaterapeuta. E a gente tem aí algumas discussões, a área médica dizendo que não pode, né? Mas é óbvio que se a gente não se sente confortável
avaliando o paciente, não vai fazer, né? Mas se o paciente está estável, se tem que fazer uma troca regular, nós, sendo habilitados, sendo treinados, capacitados para isso, e nós na estomaterapia fazemos esse treinamento, somos ensinados a isso durante a pós-graduação, a gente pode fazer, né? Então, e aí juntar isso, essa fala, uma pergunta: como é que tu vê o acompanhamento do estomaterapeuta aos pacientes que precisam de cuidados gastroenterológicos, assim, do médico gastroenterologista mesmo, né? Como é que tu enxerga isso atualmente, a nossa atuação profissional como enfermeiros estomaterapeutas e a tua? Como é que isso te beneficia na tua prática clínica, cirúrgica? Não, eu acho fundamental. O atendimento multidisciplinar para esse paciente faz uma diferença gigante, tá? Gigante porque se complementam. Então, o conhecimento que vocês têm específico de cuidado, de material, de conhecimento de técnica, a gente não tem. Então, assim, não tem como eu orientar isso, porque eu não sei orientar. É que nem a bolsa de colostomia. Não sei quantos tipos de bolsa tem. Sim. Mas, assim, eu não conheço nada disso, entendeu? Não é o meu dia a dia. Sim. Então, aí tem a convexa, aí tem e ele vai longe, né? Não vou nem entrar nesse assunto, porque aí vocês vão ficar falando até amanhã. Mas, por isso, a gente precisa disso. E o que eu vejo é que a gente tem pouco acesso. Na prática é isso. Isso eu já vejo há bastante tempo. Eu tenho dificuldade de ter quem oriente de forma adequada os pacientes. Mas quando a gente consegue isso, melhora muito. Melhora muito a satisfação, né, de ver, se reconhecer com o corpo, né, de forma adequada. Ou então o cuidador, quando a gente está falando da gastrostomia, diminuir o nível de ansiedade. Porque quando tu aumenta o teu conhecimento sobre um assunto, então vocês vão na casa, olham a gastrostomia, explicam para o paciente: olha, isso aqui é normal, mas não pode vazar desse jeito, tu vai passar lá esse produto que protege a pele e tá tudo bem. Isso a pessoa aprende, ela vai aprendendo. E quando tu tem mais conhecimento sobre a tua doença, e aí a gente tá falando de qualquer doença, tu diminui o nível de ansiedade. E melhora muito o impacto daquela doença, daquela patologia, daquela condição na vida. Então, o conhecimento, ele faz isso, né? Ele abre a porta. Só que aí entra essa parceria de a gente conseguir fazer esse acesso chegar no paciente. A gente tem muitas dificuldades que é custo. Quem é que vai pagar? Quem que vai pagar a visita, né? Então, a pessoa tem que ter dinheiro para pagar isso. O convênio não tem. E a gente trabalha hoje muito com saúde suplementar, em que as pessoas dependem do que o convênio oferece. Então a gente já chegou numa barreira. Quando a gente sai do convênio e fala do SUS, a gente está com outra barreira gigante. Tem alguns postos que fazem isso, a gente comentou, mas assim, é a saúde no Brasil e seus desafios de acesso. Esquecendo isso, pleno acesso, eu não tenho dúvida de que todo paciente deveria ser acompanhado por um profissional que entenda, médico que entenda da ostomia, e um profissional de enfermagem que entenda da ostomia, para poder se complementar. E eu não tenho dúvida, eu falo isso para todos os meus pacientes. E aí volto a dizer, né? Não estou fazendo propaganda porque eu não ganho nada com isso, mas entendo que a iniciativa de vocês de ter uma clínica especializada nisso é benefício, sem dúvida nenhum, para isso, para esse acesso, para conhecimento, para informação e para cuidado. É para isso que a Clínica Nassis veio, sabe? A gente, desde que a gente se reuniu para montar a Clínica Nassis, era justamente para isso, para a gente poder oferecer esse cuidado complementar. É claro que tem essa barreira do sistema de saúde no Brasil, sistema de saúde suplementar, mas a gente vai chegar num dia, a gente acredita nisso, que a gente vai conseguir driblar essa barreira, né? Bom, a gente está se encaminhando para o final, né? É impressionante como a gente... Vai rápido. Gente, voa, sabe? Sim. Voa, é incrível, incrível. A gente começou no tempo, a gente já está há 55 minutos aqui sentado. Impressionante, falando sobre essas coisas todas. Eu teria muitas outras perguntas. A gente teria outros pontos para discutir, mas a gente tem pouquíssimos 6 minutos aqui.
Mas a gente faz uma outra rodada, então, uma outra oportunidade. Eu acho né? que sim. Porque eu acho que esse assunto vai render. Acho que vai render manual, acho que vai render um outro podcast, né? Acho que vai render aí... Mas eu acho que dá tempo de fazer mais uma ou não, gente? A gente tem pouco tempo, a gente vai ter que fechar. A gente já tem mais 6 minutos. Deixa o suspense para próxima. Então. A gente tem 6 minutos mais. só, né? Para próxima. Eu queria que tu deixasse uma mensagem, assim, uma mensagem preventiva das doenças que tu trata, que tu cuida no teu consultório, lá no serviço de endoscopia. Que mensagem tu deixaria aí tanto para os colegas médicos, enfermeiros e para a população em geral? O cuidar da saúde, ele tem que ser prioridade na nossa vida. A gente não pode deixar isso de lado e priorizar outras coisas. O equilíbrio na nossa vida entre trabalho, família, espiritualidade e saúde, ele tem que existir. E para isso a gente tem que cuidar da nossa saúde. E a base disso está nos hábitos alimentares e nos hábitos de atividade física. Então, assim, isso é uma coisa que a gente precisa repetir. E parece que está falando a mesma coisa, mas a gente precisa repetir. E isso passa a se tornar verdade quando a gente começa a, de fato, vencer as nossas dificuldades, seja da preguiça, seja da inércia, acordar cedo, e vencer essas barreiras, porque a gente não pode esperar ter uma doença grave para cuidar da nossa saúde. Tá, isso a gente vê no dia a dia que isso acontece muitas vezes. Não, eu vim aqui porque deu ruim. Então, que a gente possa entender que realmente a mudança do dia a dia e a consistência que vai impactar no nosso resultado a médio e longo prazo. A consistência na alimentação saudável, a consistência na atividade física, a consistência na busca médica por exames e revisão, e um olhar com prioridade para a saúde. Isso é o que vai fazer diferença a médio e longo prazo para todos nós, para a gente envelhecer com saúde e viver bastante para poder aproveitar aqueles que a gente gosta, a nossa família, as coisas que realmente importam na nossa vida. Perfeito. Quero te agradecer, mas eu vou passar o agradecimento para ti. Agradecer ao César Elias, Dr. César Elias, porque, né, vocês têm uma relação antiga. Então, eu vou te deixar, né, Nil? Eu sou só um simples host aqui, mas eu vou deixar para ti. É repetir o que a gente já te disse, né, de agradecer tu ter aceitado vir aqui participar com a gente e ter trazido o teu conhecimento também, que não é só para nós, mas para todos que estão nos ouvindo, né, que entendam o teu recado. E mais uma vez, obrigada pela parceria, né? Obrigada por estar disponível para trabalhar com a gente, né? Muito obrigada. Foi muito bom. Acho que a gente ficaria muito tempo aqui conversando, mas acho que é isso. Acho que a gente pode ter um outro momento e tá tudo bem. A gente vai... E te agradecer por estar com a gente no segundo episódio dessa primeira temporada do podcast Além do Básico, porque a gente quer trazer realmente uma discussão além do básico, sabe? Porque talvez as pessoas... médicos e enfermeiros possam pensar que não seja tão além do básico assim, mas é além do básico. A gente poder falar sobre isso num podcast, acho que é além do básico, sim. Então a gente quer te agradecer demais e dizer de novo que essa temporada ela não pode deixar de acontecer, né, sem a parceria dos nossos parceiros aí, dos nossos apoiadores, né? Então, a gente já falou, então, da Cosmoderma, né, no início do podcast. E a Cosmoderma, ela vem trazendo o Dermilon. A linha Dermilon, ela tem um limpador de pele sem enxágue. Ele é desenvolvido para limpeza da pele de forma suave e sem irritações. Não possui fragrância e não necessita de enxágue. Possui o pH similar ao da pele, o pH ácido. Ele contém surfatantes, agentes hidratantes e ingredientes à base de dimeticona, o que alivia também a irritação da pele e deixa mais tempo ela hidratada e limpa. Os frascos, eles contêm 50 ml de solução, tem de 100 ml, tem 250 e 500. Ele vem na forma líquida e em spray, o que facilita muito na hora da prática e do cuidado com o paciente. Acho que a gente pode olhar para ele para limpar região perigastrostoma, hein? Pode ser uma boa pesquisa. Com certeza, uma ótima opção. Ele é indicado, né? E aí a gente tem também o apoio da Vidibula e Carilex.
Então, há mais de 3 décadas, a Vidibula, especialista na área de dispositivos médicos e terapias avançadas para o tratamento de feridas complexas, dedica-se a apoiar profissionais e instituições de saúde, oferecendo tecnologias que unem inovação, segurança e resultados clínicos comprovados. Entre as tecnologias está a terapia por pressão negativa da Carilex, que a gente está vendo aqui na tela, que é um tratamento que estimula a cicatrização, controla o ambiente da ferida e promove uma recuperação mais rápida e eficaz. Com essa trajetória construída sobre confiança, ética e parceria, a Vidibula acredita que cuidar de feridas é transformar vidas. E temos também o apoio da RVB, que traz a marca Hollister, e a gente quer apresentar então esse modelo de bolsa do código 89511, que é a bolsa com convexidade suave, que é usada, né, como a gente já falou, inclusive em pós-operatório imediato. E ela tem ceramidas na composição, ela tem o nome comercial de Cera Plus, porque ceramidas é um componente natural da pele e que ajuda na prevenção de lesões. O recorte dessa bolsa é um recorte amplo, então isso aumenta a área de adesão do dispositivo na pele, e ela é opaca, então, mas pode ser usada no pós-operatório porque ela tem uma janela de visualização. E tem o filtro, que ajuda na desodorização, e o fecho dela já é acoplado na própria bolsa. Então, é uma tecnologia um excelente bem modelo para nós. E a gente conta também com a LifeSul, que é a importadora da Salts, né? Como eu já falei, é uma empresa familiar inglesa lá dos Mr. Salts, que ela é super comprometida com os clientes e vem desenvolvendo produtos que atendam às suas necessidades. A Salts investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento, e os pesquisadores da Salts são enfermeiras, estomaterapeutas, que desenvolvem junto com os engenheiros os equipamentos de estomia, e eles levam, além da experiência dos estomaterapeutas, levam em consideração as sugestões dos usuários e para disponibilizar equipamentos de estomia cada vez mais modernos e de melhor adaptação para os usuários. Eles têm a linha Confidence Natural Advance, que é aquela plana, e a Confidence Natural Convexa, também com convexidade suave. Aí. Ela tem fundido na placa de hidrocoloide aloe vera, que ajuda a hidratar, proteger a pele ao redor do estômago. Ela tem uma exclusiva resina FlexiFit com 5 recortes, que a gente pode ver ali, que se adaptam a diferentes contornos de diferentes corpos, e o hidrocoloide é hipoalergênico, reconhecido pela Fundação Britânica de Pele e dermatologicamente certificado pela Aliança de Pele Europeia. Também tem a janela de visualização, por isso pode ser utilizada no pós-operatório imediato, que é uma tendência. Inclusive, a gente viu isso no congresso que a gente veio agora, um pesquisador português trazendo essa tendência de usar bolsa de convexidade suave já no pós-operatório imediato. Então, muito obrigado aí para os nossos apoiadores. Muito obrigado de novo, Obrigada, Dr. César. Eu que agradeço. Tá bom. Um prazer.